Somos gratos a Deus por essa noite maravilhosa que Deus tem nos proporcionado em poder estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E eu gostaria aqui com muita alegria apresentar o pastor Noé Rosa, que está conosco juntamente com a sua esposa. Pastor Noé, por favor. A esposa do pastor Noé, onde se encontra, está nossa irmã ali. Vamos saudá-los com bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Sintam-se bem em nosso meio e volte sempre. Pastor Noé, ele dirige uma de nossas igrejas em Ribeirão Preto e dedica os seus talentos na área da educação cristã. E ele está aqui para apresentar alguns projetos da nossa igreja e ministrar a palavra de Deus dentro de poucos instantes. Também alegre, estou feliz e tenho a alegria de hoje poder trazer um presente ao meu pastor aqui, local, tá? E é um livro que nós lançamos. Esse livro é um resultado de uma agonia. Sabe quando você fica angustiado com alguma coisa? Projetos de Deus na nossa mão que não conseguia dar certo. E Deus nos levou a uma conferência lá em Dallas, nos Estados Unidos, e ouvi uma frase que mudou todo o meu jeito de ministrar e de trabalhar na igreja. E a frase que eu ouvi do pastor Maurício Celuro foi o seguinte: você nunca conseguirá resultados excelentes até que encontre pessoas excelentes para executá-los. Então o Senhor me deu a inspiração para escrever esse livro em busca da excelência. Deus te abençoe, um presente. E os irmãos que desejarem, nós temos aí, eu tenho certeza, muitos irmãos que já viram esse livro na primeira edição, é claro que ele foi feito nos Estados Unidos na primeira edição, disseram: pastor, é tão simples e é tão complicado ao mesmo tempo, mas é algumas chavinhas que a gente precisa mexer para fazer com excelência. Nós nos acostumamos a fazer de qualquer jeito. E tem gente que diz assim: para Deus pode tocar de qualquer jeito. Já ouviram isso? Para Deus pode cantar. Eu estou rouco, irmãos, mas é para Jesus eu vou cantar. Ué, então não cante, irmão, você está rouco, não é? Você já pensou só porque é para Jesus? Vocês imaginassem o desastre que seria se eu começasse a cantar aqui agora? Vocês não têm ideia. A minha esposa tem a ideia do que seria. Então, porque é para Jesus eu vou cantar de qualquer jeito? Aí, porque é para Jesus eu dou aula na escola dominical de qualquer jeito? Eu faço tudo de qualquer jeito. É para Jesus? Não. Porque é para Jesus, tem que ser o melhor da sua vida. Tem que ser o melhor, tem que fazer com excelência. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então eu chego atrasado porque é na igreja, não bato cartão, né? Eu faço de qualquer maneira porque é na igreja, ninguém me cobra, é voluntário. Meu irmão, você está fazendo para Deus. Então, como é para Deus, tem que ser melhor do que para qualquer outro que você esteja fazendo, porque a Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Eu falo sobre isso nesse livro. Como que você pode achar excelência na sua vida conjugal, na sua vida profissional? O que você tem que fazer para que os resultados sejam excelentes? A não ser que você seja muito, descuidado para se alegrar com resultados que não alegram a Deus. Não, se não alegrou a Deus, não pode alegrar o teu coração. Então, os irmãos que desejarem, depois temos aí fora. Se não tem dinheiro, pode passar no cartão. A minha esposa resolve isso aí para mim depois, atendendo os irmãos. Amém? Vamos à palavra de Deus. Que alegria, terça-feira, igreja cheia, bonita, todo mundo alegre, né? Todo mundo sorrindo, casa de Deus. É bom, né? Olha para o seu irmão assim, dá um sorriso para ele, fala: que bom que você veio. Dá um sorriso bonito assim, tão cheiroso também, né? Tão perfume agradável aqui. É a presença de Deus, é a presença de Deus. É bom estar aqui. Vamos à palavra de Deus no livro de 2 Reis. Eu quero tomar um texto para falar sobre um tema nesta noite, a noite de estudo, não é, pastor? Aqui estudo também. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, eu vou ler aqui alguns versículos e vou tomar esse texto para falar sobre exemplo. Diga comigo, exemplo. Eu ouvi há poucos meses atrás um grande pregador dizendo: nós precisamos parar um pouco de falar e dar mais exemplos. Quem concorda com isso? O mundo está em crise de exemplos, não está em crise de palavras.
Não está em crise de conhecimento. Nunca houve tanto conhecimento. Aliás, se prepara, porque está para chegar uma Bíblia que eu já conhecia lá nos Estados Unidos em inglês. Parece que já está chegando no Brasil, pelo que eu vi num anúncio aí, até janeiro ou fevereiro do ano que vem, que para cada versículo da Bíblia traz junto de cada versículo 6 mensagens. Você imagina quantas mensagens dentro de uma Bíblia? Para cada versículo, 6 mensagens. Imagine. Então nós vivemos na área do conhecimento. Você entra na internet hoje, o que você quiser saber, está lá. Então por que o mundo não se transforma? Porque falta exemplos. Nós falamos, porém não somos aquilo que nós falamos. E aí o mundo olha para nós e diz, não, eles também falam bonito, mas porém não vivem o que falam. E eu quero tomar esse texto para usar esse exemplo, para falar sobre exemplo. Sucedeu, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu, capítulo 4, do segundo livro dos Reis, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado. Diga comigo, observado. Tenho observado. Interessante que ele não diz tenho ouvido nada da boca dele. Se escutou nada da boca dele até então. Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Quem pode dizer glória a Deus por esta palavra? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de crise de identidade. Nós estamos vivendo num tempo de crise de exemplo. Parece que está faltando exemplos. O apóstolo Paulo, admoestando a Timóteo, ele disse que nós temos que ser o exemplo dos fiéis. Sermos os exemplos. As pessoas estão olhando para nós, se aquilo que nós falamos concorda com aquilo que nós vivemos. A nossa história tem que ser construída por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós falamos. Você não vai encontrar na Bíblia as histórias de ninguém sendo construído por palavras. As histórias são construídas por ação, por atitude. Aquilo que nós falamos, que nós fazemos, precisa falar muito mais alto do que aquilo que nós falamos. As pessoas têm que olhar para nós e ficar impactado com a nossa vida. Eles têm que olhar para nós e dizer, ali vai um verdadeiro homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. É interessante, esta pessoa, ela é diferente. Enquanto eu estou sofrendo com coisas pequenas, ela está passando por provas muito maiores, mas tem alegria, tem prazer de viver. Ela é diferente. Por que é diferente? Porque é uma mulher, é um homem de Deus. A sua vida começa de uma maneira e ela precisa terminar desta mesma maneira. Eu gosto de, quando vejo a vida de Eliseu, perceber como que ele começa. E aí você já vai perceber se no seu início, na sua trajetória, você já deixou alguma coisa escrita daquilo que você seria. Aquilo que você vai ser começa a ser escrito quando você começou essa história com Deus. Quando você começou essa história com Deus, você começou a escrever uma história de como ela vai terminar. Você está entendendo? Diga amém. Ele começa de uma maneira muito interessante no capítulo 19, vamos lá. Porque nós precisamos conhecer o que está por trás desta palavra. Porque eu vejo muita gente orando, Eliseu pediu porção dobrada, eu também quero porção dobrada. Quem não quer porção dobrada do Espírito aqui? Quem não quer? Todo mundo quer. Mas nós temos que saber se nós merecemos o que nós queremos. Porque a vida com Deus é por mérito, a salvação não, é por graça. Mas depois a sua vida, o seu cotidiano é sim por mérito.
Nós vamos ver isso aqui. Olha como é que ele começa. Versículo 18, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Sinal da escolha de Deus. Então deixou ele os bois e correu após Elias e deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele disse, vai e volta, porque que tenho eu te feito? Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo. Comeram. Então se levantou e seguia a Elias e o servia. Diga comigo, seguia e servia. Servia e seguia. Agora, como começa de uma forma interessante essa história? Começa com a renúncia daquilo que era o mais importante na vida dele. Quem conhece a história sabe que só quem era fazendeiro, quem estava acostumado a trabalhar com esse tipo de trabalho, poderia fazer isso, sacrificar um animal de trabalho. O animal tinha que ser dele para ser sacrificado. Ele não podia fazer se o animal não fosse dele, senão seria um crime. Pela lei ele estaria cometendo um crime contra o seu patrão. Ele estava tomando o que era dele, aquilo que fazia parte da sua história, da sua vida. Ele entendeu que o seu chamado, aquilo que estava diante dele para ser feito, era muito maior do que aquilo que ele fazia durante toda a sua vida. Se você não entender este princípio e achar que estar na casa de Deus, servindo a Deus, seguindo ao Senhor, é alguma coisa alguma coisa a mais que você vai fazer na sua vida e não precisa ter nenhum sacrifício, você está completamente enganado. Jesus deixou isso claro ao dizer, quem quer vir após mim, ele tem que primeiro negar a si mesmo, ele tem que tomar a sua cruz e tem que me seguir. A vida com Deus não é uma vida de desafios comuns, é uma vida de desafio contra você mesmo. Você não vai ser desafiado, eu vou ser desafiado pelo diabo. Desafiado pelo diabo nós somos a vida toda. Você já nasce sendo desafiado. Para se manter vivo você já é desafiado. Tudo na vida é um desafio. Agora a vida cristã, o desafio não é com as coisas, não é com o inimigo, porque o inimigo ele já foi destruído na cruz do Calvário, ele já foi destruído, ele já foi vencido. O nosso maior inimigo, a morte, já foi vencida. Agora você tem que aprender a lutar com você mesmo. E é difícil, hein? Lutar comigo mesmo é difícil. Só eu me conheço. Aliás, nem eu me conheço totalmente. E é difícil, irmãos, lutar conosco mesmo é difícil. Renunciar àquelas coisas que nós mais gostamos é difícil. Agora a trajetória de um homem, de uma mulher que se torna exemplo para os outros, é aquele que começa renunciando. E tem outra, hein? Eu não vou deixar esse boi com ninguém não, eu vou matar e vou fazer uma festa. Sabe por quê? Eu estou celebrando aquilo que está por vir lá na frente. Eu estou entendendo que esse propósito de Elias lançar esta capa sobre mim é algo que eu não sei explicar, mas eu sei que é maior do que aquilo que eu estou vivendo. Se você não entender isso para fazer esta diferença do que o que você está vivendo hoje é maior do que tudo que você já viveu no passado, então alguma coisa do passado vai te prender. E enquanto você estiver preso em alguma coisa do passado, você não viverá nem o presente e nem o futuro. Você estará na igreja, porém preso aos seus bois.
estará na igreja servindo a Deus, cantando com muita alegria, mas preso às coisas do passado. Ele diz: não, eu não quero estar numa missão ou debaixo de uma unção como esta e preso a algumas coisas que me atrapalham. A gente vem para a igreja, recebe uma unção. Tivemos um congresso maravilhoso agora nesse final de semana, e recebe a unção, e recebe o poder, e depois percebe que está tudo do mesmo jeito. Ué, continua tudo do mesmo jeito. E aí você vai para casa, eu vou para casa perguntando: mas por quê? Por que está tudo do mesmo jeito? Porque só a unção, sem a tua atitude, não é capaz de te fazer diferente. Se você nunca tinha ouvido isso hoje, pode escrever: só a unção, sem a tua atitude de renúncia, não tem poder de te fazer diferente. A prova é que Eliseu teve que renunciar. Ele já tinha recebido a capa de Elias sobre ele. Podia falar: agora eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque ele já lançou a capa sobre mim. Eu já fui escolhido como sucessor dele, acabou. Ninguém vai questionar isso. Vai sim. Ele tinha que aprender a ser um exemplo de profeta antes de ser um profeta. Ele tinha que aprender o que era uma vida de profeta antes de ser um profeta. Ei, meu irmão, se nós aprendemos o que é ser uma vida com Deus antes de dar testemunho de Deus, tudo na nossa vida será diferente. Tudo será diferente. O que faz com que isso aconteça na nossa vida? O que nos leva a isso são as decisões que nós tomamos no início, né? Pessoas querem praticar coisas que eles não são. Quer praticar um cristianismo verdadeiro sem ser. O seu testemunho é vazio. Eles querem falar de uma coisa que eles não vivem. As palavras não encontram ouvidos. Você diz: mas por que eu falo e ninguém me ouve? É porque você está falando de uma coisa que você não vive. Quando eu falo de algo que eu não estou vivendo, as minhas palavras não encontram ouvidos. Porque o que identifica as minhas palavras não é o som. O som você esquece. O que identifica as minhas palavras é a vida que eu vivo diante daquilo que eu falo. O que identifica. A minha vida, ela fala mais alto. Não adianta eu querer pregar para você e fazer, e depois alguém fala: não, mas espera aí, aquilo que ele pregou, aquilo que ele fala lá no púlpito da igreja. É por isso que eu tenho um costume americano, e acabei tendo muito trabalho lá na Lagoinha com isso, de viver na casa dos irmãos, levar os irmãos para minha casa, de viver assim. E aí a igreja foi crescendo, até que num momento nós ficamos com um pouco de dificuldade para lidar com isso, porque eu gosto de conhecer as pessoas, e gosto que eles me conheçam. E de repente eu estava assim, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Eu falei assim: mas aí eu fui perceber que a igreja aqui é maior do que lá nos Estados Unidos, né? Ela cresce mais rápido. E eu não tinha pique para atender, porque as pessoas precisam saber quem nós somos na nossa casa, quem nós somos no dia a dia, o que nós fazemos. Porque falar aqui, meu irmão, é a coisa mais fácil que tem. O difícil é viver o que nós falamos. Ele aprendeu que tinha que seguir, diga comigo: seguir e servir. Fazendeiro. Agora você tem que aprender outras coisas na sua vida de profeta. Ah não, se eu profetizar acontece nada. Se você não estiver vivendo aquilo que você está profetizando, acontece nada. Ele tinha que aprender antes dele ter a primeira oportunidade de profetizar, ele tinha que aprender a ser um profeta. Profetizar é fácil, agora ser um profeta é difícil, meu irmão. Ser é difícil. E ele tinha que aprender a isso. O que nos mantém de pé é aquilo que nós somos, não é o que nós falamos. Se a tua decisão, escreva isso, né? Lá na Lagoinha, menos irmãos. Então desde que eu fui para lá, eu falei assim: olha, dia de culto de ensino, traga lápis e caneta, lápis e papel, né, para escrever tudo, né? É uma mania americana. O americano prega com todo mundo escrevendo, né? Porque depois vão para casa para comer aquilo. Mas se você tiver como gravar isso aí no seu celular em algum lugar, guarde essa frase: se tua decisão não trouxe nenhuma renúncia, perdoe-me, mas você está vivendo só no emocional. Se não trouxe nenhuma renúncia, a tua decisão não te levou a nenhum sacrifício,
de renúncia, de subir ao monte e de renunciar a algumas coisas, possivelmente algumas daquelas que você mais ama, como Abraão, que teve que ir lá e renunciar ao seu filho e botar o seu filho para ser sacrificado. Se a tua decisão não levou você a renunciar a algumas das coisas que você mais ama, me perdoe, mas você está vivendo na emoção. E se tem uma coisa fácil de viver na emoção, chama-se evangelho. É fácil viver o evangelho na emoção, porque tem muitas promessas. E é fácil viver no emocional. Só que você percebe no momento que vai chegar daqui a pouquinho na vida dele, que você vai ter que estar só diante do rio. Vai para lá com um profeta e vai ter que voltar sozinho. E tem 50 dos meninos te olhando. Tem uma meninada olhando para nós. Tem uma meninada olhando. Eu dou glória a Deus por essa meninada. Eu dou glória a Deus por essa meninada. E era uma meninada olhando para ele para ver o que ia acontecer. Porque ia fácil. O profeta jogou a capa, abriu a água. Só que na hora de voltar, você vai voltar sozinho. Cutuca o teu irmão assim, vai ter uma hora que você vai estar sozinho. Diga para ele, vai estar sozinho. Sozinho. E os meninos tudo do outro lado olhando. Agora nós vamos ver se esse é o cara mesmo. Vamos ver se ele vai viver essas águas aí. Vamos ver se ele vai atravessar. Como que ele vai atravessar? Ei, tem muita gente só de olho em você. Na hora que ver o resultado da tua salvação, eles se convertem para Jesus. Eles se convertem para Jesus. Pastor, mas eu já cansei de falar de Jesus para eles. Para de falar e mostra o resultado da tua vida com Deus. Mostra o resultado da tua vida com Deus e você vai ver se eles se convertem ou não se convertem. As pessoas estão querendo ver resultado. Ver resultado. Mas você está indo, mas está indo com alguém e alguém ora por você e faz. Eu quero saber qual o resultado, qual a diferença da tua vida. E outra vez, diz o profeta, vereis a diferença entre os que servem e os que não servem. Eu gosto da história desse profeta, porque ele começa seguindo e servindo. Diga comigo, servindo e seguindo, para depois ser, aprender a ser. E a Bíblia diz que Elias precisava ir a alguns lugares interessantes. Esses lugares são referência da nossa vida. E no capítulo 2, Elias disse assim: olha, Eliseu, eu já te ungi, eu já estou ungido, eu recebi a capa, vou me preocupar agora onde o homem vai? É só esperar ele partir e assumir a minha posição. Ele disse: não vou fazer isso não. Sabe o que é? Eu tenho que aprender a ser profeta. Eu irei contigo. Aonde o Senhor for, eu irei contigo. A decisão não foi Elias de chamá-lo, pelo contrário, Elias disse para ele: fica, porque eu vou a Gilgal. Ele disse: não, vive o Senhor, eu não vou ficar, eu não te deixarei. Pacto, aliança, compromisso. Ele diz: mas fica aqui, eu vou a Gilgal. E Gilgal não tem casa de profetas, não tem escola de profeta. Eu creio que ele pensou assim, a Bíblia nos diz, ele pensou: por que o senhor está indo lá? Eu quero saber o que tem em Gilgal. Eu quero saber o que acontece lá. Meu irmão, os seus olhos têm que estar abertos para você descobrir os segredos de Deus para a vida de um profeta, para a vida de um homem, de uma mulher de Deus. E você só vai descobrindo quando você seguir o Senhor de verdade. Gilgal é o lugar onde Josué precisou levar aqueles que nasceram durante a peregrinação para ser circuncidado. É o lugar de sangue. É o lugar em que você vai dizer assim: eu preciso muito mais da capa, eu preciso de um sinal. Eu preciso de um sinal. Eu preciso de um sinal, porque Gilgal é o lugar onde você recebe um sinal.
onde Deus disse a Josué, no capítulo 5 de Josué, você lê isso, do versículo 5, não vou ler por causa da hora, capítulo 5, de 5 a 9, Deus disse a Josué: prepara a faca, prepara de pedra, porque esses meninos terão que ser circuncidados. Tem muita gente junto aí, e não são todos aqui, porque na hora que liberou, saiu todo mundo junto. Quem que não vai acompanhar um povo, irmãos, que na hora que falta comida, Deus manda maná? Ah, não vai ou não vai? Quem que não vai acompanhar um povo que na hora que tem vontade de comer carne, Deus manda codorniz, fresquinha? Quem que não vai acompanhar um povo no deserto? Eles não sabiam para onde ir também. Todo mundo que estava escravo no Egito não sabia para onde ir. Só quem tinha direção era quem? O povo de Deus, que tinha terra prometida. Então nós vamos seguir vocês. Tem maná no deserto, tem codorniz, tem água fresca. É só falar a rocha que sai água. Ei, é o melhor povo para seguir. Deus disse: olha, não, peraí, não é assim não. Não são todos aqui que vão entrar na terra prometida. Tem que agora ter um sinal, é a circuncisão. Tem que passar por ela. E o profeta precisa conhecer o que significa isso. Porque tem muita gente, irmãos. Tem muita gente seguindo ao Senhor. Tem muita gente, multidões sempre seguiram. Mas na hora que ele fala o tamanho da porta e do caminho, o negócio fica estreito. Aí é pouca gente que passa. Então são poucos que passam por ela. São poucos. Por quê, pastor? Porque tem que ter renúncia. Meu irmão, é a pior coisa na minha vida é renunciar a alguma coisa que eu gosto. É difícil. É difícil. É mais fácil impor sacrifícios comuns do que renunciar a coisas que estão dentro de nós. É mais fácil falar de coisas que estão do lado de fora do que aquilo que está dentro. Ei, mas a sua transformação não começa de fora para dentro. Ela começa de dentro para fora. De dentro para fora. Ele precisava saber que Gilgal era o lugar de receber um sinal. Pastor, eu não sei, porque as pessoas olham para mim e não sabem quem eu sou, sabem que eu vou na igreja e perguntam que eu vou na igreja. Falta sinal, porque quando tem um sinal, você é identificado pelo sinal de Deus na tua vida, e por onde você passar, aquelas pessoas sabem que você tem um sinal da presença de Deus na tua vida, e que tudo em você é diferente. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Você vai negociar, a sua forma de negociar é diferente. Você vai comprar, é diferente. Eles sabem que é diferente. Ele diz: olha, eu não faço isso não, mas para você eu faço. Para você eu faço. Eu estava fazendo agora, recentemente, terminei um tratamento médico, e o médico me perguntou assim: mas como é que o senhor chegou aqui assim, tão para fazer esse tratamento? Eu falei assim: eu não sei, eu só sei que um médico que me atendeu, um outro médico, que é um médico muito conhecido lá em Ribeirão, ele disse: eu não sei por que estou fazendo isso para você, mas estou fazendo. Não sabe? Ele não sabe, mas eu sei, é a presença de Deus. É o sinal de Deus que faz tudo ser diferente na sua vida, meu. Tudo é diferente na sua vida. Até quando passa pelo vale, tem diferença. Você passa sorrindo, passa cantando. É diferente. Ele disse: já aprendi que tem que passar por Gilgal. Não tem sinal, então deixa a dúvida. É ou não é? Sabe aquele negócio que parece ser, mas não é? Está no meio da multidão, porém não é. Amém. Agora ele vai a um outro lugar. A Bíblia diz que no versículo 2 do capítulo 2 ele diz: fica aí, porque agora eu preciso ir a Betel. Você não precisa ir não. Ele diz: como não precisa? Eu preciso ir sim. Mas você vai se cansar muito. Não, mas eu preciso aprender. Você está aqui nesta noite para aprender de Deus, aprender um pouco mais. Tem pessoas que acham que já sabem muito. Aí não precisa ir a Betel não. Precisa ir a Gilgal não, já sei. Já tem a unção faz tudo. Está enganado. Está enganado. Se você não souber usar a unção, pelo contrário, ela vai ser contra você, porque a unção é um peso de responsabilidade. Tem pessoas que não têm nem ideia do que é uma unção, e aí eles já têm a unção, mas não sabem o que fazer com ela. Cuidado. Ele diz: eu vou a Betel. O que o senhor vai fazer lá?
Betel, nós vamos encontrar uma pedra onde foi derramado o azeite sobre a pedra. O profeta precisa entender isso, meu irmão. Nós, na nossa vida cristã, precisamos entender que se não tiver um lugar de referência, onde nós vamos sempre encontrar pedra e azeite derramado sobre ela, a nossa vida cristã fica vulnerável demais. Fica vulnerável, porque o combate é muito grande. O combate é muito grande. Quando o povo de Deus estava combatendo e que Moisés não aguentava mais ficar com as mãos erguidas, e quando ele abaixava a mão, o povo perdia a batalha. E quando já Arão e Hur não conseguia mais segurar a mão, Deus deu uma estratégia e diz: pega uma pedra e ele vai sentar sobre a pedra, e esta pedra vai ser uma referência. Esta pedra é a pedra que Jacó encontra quando está fugindo. É a pedra que ele coloca no caminho. Ele acha, e a pedra que ele faz para ele um travesseiro, e é a pedra que ele derrama o azeite que ele carregava consigo. Sabe o que é? Esse é o lugar da referência do teu encontro. Aonde foi meu encontro com Deus? Não sei. Então não teve um encontro real. Mas eu não sei, pastor, não consigo lembrar. Como que você não vai lembrar de um momento que você teve um encontro como esse de Betel? Como que ele ia se esquecer deste momento? Até porque nesse lugar de encontro, lá na frente você vai ter que voltar com ele, vai ter uma referência para você voltar, e você tem que saber aonde foi para você voltar e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Betel fala da casa de Deus. Agora parece que as pessoas acostumaram a fazer da casa de Deus o lugar do lazer. E eu venho para ouvir aquele hino que eu gosto. Aqui em Orlândia não é assim, né, pastor? Eu venho para ouvir aquele hino que eu gosto, para ouvir aquela palavra que eu gosto, e quando eu não gosto, eu não venho mais. Fico um tempo sem vir, até que tudo volte a ser como eu gosto. Meu irmão, me perdoe, pastor, acho que eu não sei se volto a pregar aqui, porque está todo mundo me olhando tão sério, não é? Mas sabe o que é? Betel não é lugar para você gostar de nada. Betel é lugar para você derramar aquilo que você tem de mais precioso da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Betel é lugar para você encontrar aquele azeite, é o único sustento que você tem para chegar na casa do tio e dizer: eu só tenho isso aqui, mas esse lugar aqui é tão especial para mim que eu vou derramar tudo aqui sobre essa pedra. Eu vou derramar, e lá na frente, depois de mais de 30 anos, eu vou saber aonde é o lugar quando Deus me mandar voltar. Aleluia. Qual é a sua experiência? Quando você conta a sua experiência, que alegria isso te traz? Que impacto isso traz na tua vida? O profeta precisa conhecer e ter essas experiências. Ele precisa ouvir e saber que essas experiências são um diferencial da vida de cada um de nós. Essas são as diferenças. Eu lembro das marcas das viagens a cavalo com meu pai lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E dos 11 irmãos era um negócio sério, né? Porque era 7 homens, né? E ele sempre escolhia um para andar com ele e ir nas viagens, que era 6 horas para dar ceia a uma família. Lembra desse tempo, pastor? Era 6 horas a cavalo, e era terrível, era uma viagem terrível, porque quem ia ali no arreio ainda ia mais confortável. Quem ia atrás já sabe como é que era, né? E assava tudo, passava banha quando chegava em casa. Lembra que passava banha assim quando assava? E era aquele tormento. Mas quando eu lembro das coisas que aconteciam, quantas pessoas em casa, na hora de entregar a ceia, eram batizados com o Espírito Santo. Quantas pessoas na cama, ao servir a ceia na cama, se levantava e batia o pé e diz: o que é isso? Não sei o que eu estou sentindo mais. E saía na casa correndo para um lado e para o outro, glorificando o nome do Senhor.
Me lembro de um tio que tocava cavaquinho, tio Dedé, era Manuel o nome dele, e ele tocava cavaquinho, e era uma alegria para nós, pastor, levar ele para a igreja, que ele agarrava no nosso braço assim, porque completamente cego, não enxergava nada, mas um homem tão cheio da presença de Deus, que a gente ia levando ele para a igreja assim, ia passando, os demônios dentro das casas se manifestavam. Falava nada, cego, só sabia tocar cavaquinho. Ai, deu culto que não tocasse o hino 15 para ele, que não cantasse para ele tocar o hino 15. A alegria de tocar o hino 15. Não falava, não sabia ler e escrever, mas a unção era tão grande que a gente passava com ele assim, ó, na rua. Os demônios se manifestavam, começava a gritar, e vinha alguém correndo e dizia: sou Dedé, nos socorre. E quando ele entrava na casa, ele entrava cantando, tocando o seu cavaquinho, e o demônio saía pelo poder do exemplo de uma vida cheia da autoridade do Espírito Santo de Deus. Betel é o lugar das suas marcas. Ah, pastor, mas nós não precisamos marcas, porque Jesus já foi marcado por nós. Se você não tiver marca na sua alma, meu irmão, na vida cristã. E pastor, mas quando eu nasci, meu pai bateu no meu bumbum, minha mãe disse que eu era homem, e homem não leva desaforo para casa. Falta marca. As marcas de Cristo não estão no nosso corpo, elas estão na nossa alma. Estão na nossa alma. É aquilo que você quase não consegue fazer. É aquilo que você quase não consegue perdoar, que falaram de você, mas que você tem que perdoar. Às vezes é mais fácil levar uma facada, se curar de uma facada, do que se curar de uma dor na alma. Betel é lugar que tem azeite. Eu sinto esse azeite sendo derramado para curar profetas que estão parados, porque a alma está sangrando, a alma está sangrando. E não adianta você profetizar sem você ter perdoado. Não adianta você profetizar sem abraçar aquela pessoa e amar aquela pessoa como Jesus amou. Não adianta. Será uma profecia que não terá nenhum resultado. Tem que ter marcas na alma. E é aí que o profeta começa a crescer. É aí que ele começa a desenvolver o seu ministério. É quando ele é testado. É quando ele é provado. É quando ele é ferido e diz assim, ele olha para a coisa e diz: ah, mas Jesus sofreu mais do que isso. Glória a Deus. Vai cantando e dando glória a Deus. Ah, mas o que falaram de mim, pastor, o senhor não sabe. Meu irmão, nem precisa saber, não foi nem a metade do que falaram de Jesus. Ah, mas pastor, mas isso me machucou. Ah, meu irmão, não precisa nem falar que não é nem 1/10 do que machucaram Jesus por você, meu irmão. Ei, meu irmão, crie essa autoridade de Deus na sua vida para encarar isso que parece que não tem jeito. E o profeta precisa ter solução para aquilo que o psicólogo não tem, aquilo que a ciência não tem. O profeta precisa ter. E o primeiro a ser consertado tem que ser a sua própria vida. Se você não tiver autoridade para pegar esse bálsamo, esse azeite e passar nas suas próprias feridas, não adianta você carregar ele para passar na dos outros, não. Porque o óleo é só um símbolo, mas a unção ele sai de você para o outro. Ah, mas eu tenho azeite, pastor, vou ungir. Meu irmão, você está só gastando azeite. Aquilo ali é só uma simbologia do que está dentro de você. A unção está em você. Vós tendes a unção do santo. Você tem esta unção. Ela está em você. Essa capa foi lançada sobre a igreja. Nós temos essa unção. Mas pastor, por que a palavra profética que eu digo não opera? Porque ainda não operou em você. Não operou em você. Esse resultado que você quer na vida do outro ainda não aconteceu na sua vida. Comece a profetizar o que já aconteceu na sua vida, para você ver se vai acontecer ou não vai na do outro. Faz essa experiência. Faz essa experiência. Ah, mas eu quero que aconteça na vida do outro. Mas se não aconteceu na sua vida, não vai acontecer na do outro. Você não tem autoridade para essa unção. Você só tem autoridade para a unção daquilo que aconteceu na sua vida.
Então, meu irmão, passe por Betel. Quem quer passar por Betel esta noite? Ah, pastor, Betel é lugar de azeite, é lugar de pedra, é lugar na hora que você não tem nem que se encostar, tem a pedra, e você se encosta nela e você está seguro. Mas deixa eu correr. Ele caminha um pouco mais e diz: ah, tá bom, você já aprendeu em Gilgal, você já aprendeu em Betel, agora fique aí, que o lugar que eu preciso ir agora não tem nada a ver com o profeta, agora eu vou a Jericó. É agora que eu vou. Tem gente que na hora da batalha manda o outro batalhar por ele, já viu isso? Manda o outro batalhar. Ah, não, batalha essa batalha por mim aí, que eu não estou conseguindo não. Meu irmão, cada um de nós temos uma Jericó na nossa história. Cada um de nós temos uma Jericó na nossa história. Ele precisava, o profeta precisa conhecer as estratégias de Jericó. As estratégias de Jericó não são as estratégias das guerras mais desenvolvidas do mundo hoje, não, que é tudo no computador. As estratégias de Jericó, elas são espirituais, elas são vistas espiritualmente. As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir as obras de Satanás. E você precisa, como profeta, aprender, porque tem coisa que nós estamos nos desgastando, estamos cansados de tentar resolver e não conseguimos resolver. E o Espírito Santo manda te dizer hoje: você está agindo com a tua força, é só rodear a cidade, porque quem vai derrubar ela sou eu que vou derrubar esta cidade. Quanto mais você mexe do teu jeito, mais ela fortalece. Já percebeu que tem coisas na sua vida que quanto mais você tenta resolver, mais ela fica forte? Mais difícil de resolver? Quanto mais você fala essa palavra, mais o seu filho se afasta. Quanto mais você fala desse jeito, mais o marido fica... Quanto mais difícil fica as coisas. Quanto mais você fala, mais problema você arruma. Sabe por quê? Porque essa batalha não é sua. Essa batalha não é sua. Saia a pelejar, bota o meu povo para cantar, para louvar o meu nome, e simplesmente sai cantando, porque esta batalha vocês não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por ti nesta batalha. As coisas que você tem que fazer, faça direito. Mas aquilo que você não sabe fazer, espere em Deus, confie em Deus, deixa Ele fazer, deixa Ele agir. Jericó é o lugar das tuas experiências de batalhas que você não tem forças para batalhar. Ah, já que eu não tenho força, eu vou deixar o meu chamado profético. Já que não tem solução, não. Em Jericó você aprende que há um Deus que peleja as tuas batalhas. Agora tem um tempo, pastor, a coisa mais difícil para mim é esperar o tempo de Deus. Eu falo e Deus se cala. Ah, Asaf, um cara bom daquele jeito, cantor daquele jeito. Senhor, estou falando contigo esse tempo todo. Enquanto eu falo contigo, os inimigos rodeiam a minha casa. Eles estão à minha porta, Senhor. E o Senhor não ouve, o Senhor está calado. Tem oração que você faz que parece que Deus está calado? Deus não te ouviu? Tem ou não tem? Deus está calado. Deus está calado coisa nenhuma. Ele não está falando porque Ele está agindo a teu favor, meu irmão. Agora, na batalha você tem que esperar o tempo certo. Quantas vezes tem que rodear? Quantos dias? 6 vezes. E no 7º dia que você já está cansado. Eu fui lá conhecer esse pedaço de terra que a gente pensa que é uma igreja no tamanho dessa. Vai lá para você ver quantos quilômetros dão. Eu já estive lá algumas vezes, para você ter ideia do que esse povo fez. Porque no 7º dia eles tiveram que rodear quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. Mas já estava não aguentando mais. E parece que Deus faz com que o problema aumente. Não é não, meu irmão. Ele está te dando mais resistência. Porque na hora que você entrar na terra, tem gigantes, tem tudo para você fazer lá. E você tem que estar preparado para fazer. Se você se apressar e passar por um buraquinho antes do muro cair, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá dentro e vai ser derrotado. Vai ser destruído lá dentro. Porque se apressou, achou uma janelinha, pulou pela janela. Crente não entra pela janela, ele espera Deus abrir a porta. E Deus está dizendo: eis que ponho diante de ti uma porta aberta nesta noite.
Jericó é o lugar de você aprender a vencer essas batalhas, jovens, adolescentes, esses conflitos na alma, essas perguntas sem resposta, esse jeito de querer ser que ninguém consegue te explicar o que é. É hora de você vencer as suas batalhas, e é lá em Jericó que você vai aprender a esperar em Deus, e vai ver que Deus tem o poder para destruir as fortalezas de Satanás que estão diante de você. Ele passa por todo esse lugar, e agora o profeta diz: está chegando a minha hora, e eu vou te fazer um desafio. Quero ver se você aprendeu. Quero ver se você aprendeu. Se você aprendeu, você vai saber me responder. Agora, você pede o que você quiser. Pede o que você quiser, que eu te darei. Engraçado, né? Quando você tem autoridade, você pode pedir o que você quiser. Não foi isso que o profeta falou para ele? Pede o que você quiser. Eu creio que a expectativa do profeta vai ser: ele vai querer ter a mesma unção que eu tive. Não era? Eu acho que a expectativa do profeta era essa. Ele olhou para o profeta e disse assim: profeta Elias, sabe o que eu quero? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti, sobre a minha vida. Ele aprendeu o caminho, meu irmão. Ele agora aprendeu o caminho. Ele sabia o que queria. Tem pessoas que vivem dentro da igreja anos e anos. Você perguntar a ele: o que você quer? Ele não sabe responder. Não sabe responder, não. Ele vai falar: não sei. Aí um diz assim: eu quero ir para o céu. Para o céu você já está. Você tem que perseverar na sua fé, que o céu é graça de Deus. A salvação é por graça. Ninguém merece o céu, não. Ele nos fez merecedores por graça. Ninguém tem jeitinho para ir para o céu. Só existe um caminho, e é Jesus para ir para o céu. Agora vivem aqui na igreja dizendo: mas tem tantas promessas. E aí, como fizeram um hino maravilhoso, né? Quem tem promessa não morre. Aí pega esse hino, abraça o hino, aí diz: mas eu vou ficar com 200 anos, porque a promessa nunca acontece. Meu irmão, se tem gente com promessa, é no cemitério. Foram enterrados com as suas promessas. Ah, pastor, mas Deus falhou. Deus não falhou coisa nenhuma. Eles não aprenderam a viver as promessas de Deus. Ou Deus falhou quando disse para Moisés: sai com esse povo e entra com esse povo na terra. Deus falhou? Falhou? Não, o povo não aprendeu o caminho profético para entrar na terra. De todos os que saíram do Egito, só Caleb e Josué se prepararam. Só 2. Ué, mas a promessa não era para todo o povo? Era, mas eles morreram porque não aprenderam a viver as promessas de Deus. Eu venho aqui como um profeta de Deus nesta noite, te despertar a aprender a viver as promessas de Deus na sua vida. E quando o Espírito Santo te perguntar o que é que você quer, você saber responder: meu Deus, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E olha que Elias não foi qualquer profeta, não. Elias foi o profeta que desafiou Acabe. Elias, vamos dizer assim, era o cara que todo mundo ia querer ele nos congressos pregando hoje. E não é? O homem ora e cai fogo do céu. Quem não ia querer Elias pregando nos congressos? Ele diz: mas eu quero mais. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Se você não aprende a pedir, você nunca estará pronto para receber. Se você não aprende a ser, você nunca estará pronto para fazer. Primeiro aprenda a ser, para depois fazer. Aprenda a pedir, definir o que você quer, para depois pedir. Ele diz: então tem o seguinte, meu filho, agora o desafio é maior, porque agora você vai ter que me ver na hora que eu for tomado. Está pensando que é fácil? Alguém diz assim: não, mas é muito fácil, pastor, vai ser tudo muito fácil. Não, a sua trajetória, ela é escrita por desafios. Atitudes que são tomadas diante a grandes desafios é que fazem os homens serem verdadeiros diante de Deus, as mulheres serem verdadeiras diante de Deus. Há um hino na nossa harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em quê? Ué, não foi em festa não, pastor?
Não foi no congresso, não, que fica inspirado e canta um hino, não. Foram escritos em tribulação. Aliás, um dos mais belos hinos que eu conheço, né? Eu não me lembro agora em português. Perdi agora o hino. Mas é da história de um missionário que perdeu a família todinha numa viagem. O barco afundou quando os corpos foram achados. E chamaram ele em Atlanta, na Geórgia. Chamaram ele para ver a família. E quando ele chegou lá diante da toda a família, ele compôs um hino. Não é da harpa, mas nossos corais, o coral da igreja sempre canta. Ah, sou feliz, é isso mesmo. Sou feliz. Você já pensou você compor um hino desse, meu irmão? Você vê a esposa, os filhos mortos, só um se salvou dos filhos dele. E você compõe um hino desse. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sabe lá o que é isso? Porque você compor um hino assim, bonito, na hora que está tudo bem, está tudo alegre, a família em casa, tudo 100%, dinheiro no banco, compra o carro que quer, viaja, vai para onde quer, aí você canta um hino que é feliz. Agora, cantar um hino desse na hora que você vê sua família na praia, o corpo da sua esposa e filhos, você tem que ter muita intimidade com Deus, tem que conhecer a sua missão, tem que conhecer o propósito da sua vida com Deus e entender que você só vai fazer alguma coisa, transformar alguma coisa, quando verdadeiramente você viver aquilo. Agora ele tem um Jordão pela frente. Tem um rio pela frente. E ele tinha que atravessar com ele. Os meninos estavam tudo lá de cá, a meninada tudo olhando. 50 dos meninos das casas dos profetas olhando. O que vai acontecer com esse homem? E se ele não for o escolhido? Ele vai desaparecer. Como que vai ser isso? Ei, meu irmão, tem muita gente olhando para você, meu irmão. Você não imagina. O escritor aos Hebreus diz que há uma nuvem de testemunhas. É uma multidão de pessoas que estão olhando. Na hora que o teu Jordão estiver diante de você, o que você vai fazer? Porque agora a ordem dele é o seguinte: você quer porção dobrada? Você tem que estar comigo na hora que eu partir. Qual o último desafio que você enfrentou para estar aqui hoje? Não, pastor, nenhum. Então se prepara que vai vir algum por aí. Vai vir algum por aí. Se você não aceita isso como um desafio da parte de Deus, então você nunca estará preparado para ser um agente transformador de nada. Entenda isso, palavras vazias, tá? Unção sem um ungido, né? Tanto que Deus disse: hoje eu gerei o quê? O meu ungido. Ungi ele no meu santo monte. Não adiantava Deus ter gerado o filho no ventre de Maria se não tivesse ungido ele antes. O propósito vem antes da missão. Ah, mas eu estou cumprindo a minha missão, está tudo bem, pastor. Eu estou cumprindo a minha missão. Meu irmão, não existe missão sem propósito. O propósito vem antes. E o propósito da unção de Deus derramado sobre a igreja é muito mais do que nós estarmos aqui cultuando. É transformar esta nação que está vivendo uma miséria nesses últimos dias. Uma coisa: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ou nós entendemos isso, ou tudo que nós fazemos fica no emocional. Ou nós vamos nos transformar em verdadeiros agentes de Deus para transformar o que precisa ser transformado, ou a nossa vida vai passar e nada ficará escrito. Ou a sua história, ela precisa ser escrita por aquilo que você está fazendo para Deus nesta terra. Eu vou contigo, você vai mesmo? Vamos? Quem que vai atravessar essas águas? E o que vai acontecer do outro lado? O interessante é que você tem que ir sem saber como você vai voltar. Sabe o que? Atravessar o Jordão para o profeta é o ato de sua confiança plena em Deus. Quem entendeu isso, levante a sua mão. Aí eu confio, mas confio mais ou menos. Você nunca atravessará o Jordão. Nunca atravessará. Se a sua fé ela é assim, você nunca atravessa, porque as águas te espantam,
te traz temor, te traz medo, e você quer ficar longe dela. Aí eu quero ficar longe das tribulações, quero ficar longe da prova. Meu irmão, você só é aprovado quando você passa na prova, é lá que você é aprovado. Tem que passar na prova, tem que estar preparado. Então vamos atravessar. E eles atravessam, e fica aquela multidão do lado de cá olhando. E agora, como vai ser? E de repente, já estou concluindo, pastor, de repente ele é tomado. E aí a capa cai. Quem segura a capa? Quem segura? Eliseu. E agora Eliseu se vira. Ei, estou profetizando para alguém aqui que já está com a unção e não está sabendo o que fazer dela. Receba esta palavra, o desafio está nas tuas mãos. Você está sendo desafiado hoje a usar esta unção para a solução deste problema que você está pensando que vai vir lá de fora, que é o governo que vai solucionar isso. Se você tem a unção, está vivendo isso, abre a tua boca, libere a palavra profética, e será assim, diz o Senhor. Profeta sem unção não serve para nada. Sua palavra é de profeta, mas não resolve nada. E unção sem palavra também não resolve nada. Porque o poder de Deus se opera na terra pelo poder da palavra. Haja luz. Profetiza sobre esses ossos. Profetize, fala. Mas a unção, ela está sobre você, mas ela é gerada em você para colocar tudo que está fora do lugar em você primeiro. E aí sim você libera esta palavra profética. Por isso que Deus fez Ezequiel ver tudo aquilo antes, para ver se não tinha nada parecido com ele ali. E nós olhamos às vezes para as coisas e falamos, não, isso está tão ruim como eu. Aí vai profetizar, vai ficar pior. Eliseu atravessa o teu rio nesta noite, meu irmão, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei onde vai dar. Vai dar onde o Espírito Santo te levar. A unção será dobrada sobre você, e você vai ver que a volta é mais fácil do que você está pensando. Se você tem a coragem de ir, tem a decisão de ir, o Espírito Santo se encaminha de te trazer de volta. Aleluia! Você vai ver quando pedir unção dobrada, e a unção dele é dobrada mesmo, porque se você for ver os milagres de Eliseu, são dobradas. Ele termina a história dele com um milagre que em nenhum outro lugar da Bíblia se ouve falar. Ele já estava sepultado, e quando vão sepultar alguém na sepultura que ele estava, ao aquele morto tocar os seus ossos, ele ressuscita, porque a unção não é durante você, quanto você vive, a unção fica, a unção se espalha. Aquilo que você está fazendo hoje é um referencial para amanhã. O testemunho do meu tio hoje é um referencial daquilo que ele foi no passado. Se você não tem coragem de encarar isso como realidade na sua vida cristã, você nunca deixará um legado, você nunca deixará uma história que transformará alguém. Ah, pastor, mas caiu lá onde ele estava já morto. Caiu, ele já estava morto, sepultado. E quando jogaram morto, ele ressuscitou. Unção dobrada. Eu não sei o que você precisa falar, eu não sei o que você precisa fazer, mas eu só venho aqui como um profeta de Deus te dizer: faça alguma coisa, fale alguma coisa, para que isso que precisa de solução na tua vida aconteça. Ah, mas aí fulano está orando por mim. É o teu Jordão. Esse Jordão só vai se abrir na hora que você tiver com a capa na sua mão, e você olhar assim, é a unção de Elias, o Deus de Elias, e tocar nas águas, e você ter a tua experiência. Você nunca mais terá medo de nada. A sua vida será completamente diferente. As pessoas vão ver em você, antes de te ouvir, vão ver o fluir do Espírito Santo de Deus na tua vida, e tudo será diferente. Esses meninos, esses filhos dos profetas, ao olhar, já começaram a dizer: o Deus de Elias está com Eliseu, o Deus de Elias está com Eliseu. Este mundo precisa dizer: o Deus da igreja, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso está na igreja, e a igreja tem em si o poder de operar as obras de Deus aqui na terra. Que o Senhor te abençoe. Fique de pé em nome de Jesus.
voltará com a capa na tua mão quando você atravessar. Então todo espírito de medo que te põe medo de você se lançar na presença de Deus, deixar Deus agir, ele está sendo repreendido agora em nome de Jesus. Gilgal não te segurou. Betel é o lugar da tua referência. Jericó você aprendeu a batalhar. Agora você precisa usar a unção que Deus já te deu. Vós tendes a unção do Santo. Você tem esta unção em nome de Jesus. Então feche os seus olhos. Eu quero orar com você na autoridade do Espírito Santo. Pai, a tua palavra é viva, ela é eficaz. Ela conhece, Senhor, os nossos sentimentos, conhece os nossos medos. E sabe, Senhor, naquilo que nós sempre fracassamos, naquilo que nunca conseguimos ser o que queremos, Senhor. E já nos acostumamos, já até pensamos que esse é o lugar da nossa fraqueza. Mas a tua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Ó Espírito Santo, eu te peço que o Senhor agora possa derramar esta unção dobrada sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, para que esta situação tenha uma solução, Senhor, e uma solução conforme a tua vontade. O teu nome seja glorificado, seja exaltado, e este irmão e esta irmã venha viver, Senhor, na plenitude, Senhor, do teu Espírito na sua vida, e nunca mais olhar para trás e dizer: eu não posso, eu não consigo, porque o Espírito de Deus me fez triunfar sobre esta batalha. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nesta noite que esta palavra não seja só ouvida, mas seja aplicada no nosso coração, para tirar todo o temor de atravessar o Jordão, e que possamos voltar na unção que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus.